Olá, queridos, boa tarde, amados irmãos e irmãs em Cristo, todos que podem nos assistir, que nos assistem. Estamos ao vivo aqui nessa live, chegando aqui, dia de chuva, tarde chuvosa, né? Que bom, uma chuvinha, esse tempo de combate ao coronavírus. Dorvalina Frandoloso já está entrando aqui, somos gratos, acenando. Vamos ver se mais alguns irmãos vão entrando. Enquanto isso, vamos nos preparando aí para esse estudo bíblico. Sejamos todos alunos do Espírito Santo, né? Esse estudo bíblico que temos nos proposto essa semana aí, à tarde, de participar e trazer para você aí alguns textos bíblicos. Já vimos sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18. Já vimos 2 Tessalonicenses capítulo 2 sobre o anticristo, sobre a segunda vinda. Já vimos também nas tardes anteriores, aí vimos 2 Pedro capítulo 3 sobre fim dos tempos, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas Ele espera que todos possam chegar ao arrependimento, à conversão a Cristo. E um dia para como o Senhor é como mil anos como um dia. E ontem estivemos vendo o mistério de Deus, que é a igreja, a formação da igreja, gentios e judeus, crendo no Senhor Jesus Cristo, formando um só povo, o povo do Novo Testamento, aí, a igreja do Deus vivo. Olha aí, 14h30. Você pode dar uma acenada aí, se já tiver com a gente aí, está entrando, né? Sobre a ressurreição dentre os mortos. Vamos ter uma palavra de oração antes de iniciarmos aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ministrarmos, de compartilharmos a Tua santa, preciosa palavra. Nós pedimos que Teu Espírito nos ensine, esteja nos fortalecendo, nos instruindo. Queremos falar sobre a ressurreição dentre os mortos. Em nome de Jesus, fala conosco. Repreendemos toda obra maligna, declaramos a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. O último inimigo a ser vencido é a morte, pela ressurreição. Mônica, minha esposa, também entrou aqui. Bem-vinda, né? Vamos estar juntos então. Senhor, fala conosco. Amém. Ressurreição dentre os mortos. É um fundamento de fé. É importante. Muitas vezes a igreja não prega tanto isso, né? Mas inclusive está no credo apostólico: creio na ressurreição da carne, ou ressurreição do corpo. Um dia eu estava evangelizando uma pessoa numa casa, estávamos falando de Cristo, aí eu falei a ressurreição dentre os mortos. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e nós também, aqueles que creem, vão ressuscitar o corpo. Eu disse, a pessoa disse, a ressurreição em espírito, né? Não, o credo apostólico diz a ressurreição do corpo. E a Bíblia usa a expressão ressurreição dos mortos, ou a ressurreição dentre os mortos. Uma esperança escatológica, uma esperança que está junto com a segunda vinda. Então, o corpo será transformado, será ressuscitado. O corruptível é semeado na corrupção natural e vai colher um corpo espiritual correspondente, né? Um corpo espiritual, como fala esse texto aqui, vai ressuscitar e para a vida eterna teremos um novo corpo, um corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição, que nunca mais vai sofrer dor, dano, morte ou enfermidade, né? E essa é a fé na ressurreição dentre os mortos. Veja bem, os fundamentos de fé, fala ali o escritor dos Hebreus, naquele texto em Hebreus capítulo 6, ele diz, não preciso falar de novo os fundamentos, né? Ele quer ir adiante, ele cita os princípios elementares da doutrina de Cristo, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aqui entrou a Mônica Klein também, lá de Santa Clara, bem-vinda, né? Os princípios elementares da doutrina de Cristo, que diz arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, né? O ensino de batismos, podemos lembrar o batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, e aí fala também a imposição de mãos e diz a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Fundamentos de fé.
fundamentos, princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Mais amados entrando aí, abração. Estamos falando dos princípios elementares da doutrina de Cristo, dentre os quais a ressurreição dentre os mortos e o juízo eterno. O apóstolo Paulo um dia estava pregando diante do rei Agripa, né? E quando ele começou a falar do juízo eterno, do julgamento final e também da ressurreição, quando ele citou a ressurreição dentre os mortos, o Agripa, ele disse, olha, mas as letras, Paulo, te fazem delirar, né? Ele achou, mas que loucura é isso, as letras te fazem delirar. E Paulo disse, olha, não é isso, quem dera tu fosses como eu, cristão, só não fosse igual a mim, porque ele estava preso, Paulo, e estivesse livre, mas pudesse também confiar em Deus, confiar no Senhor, né? Outro dia Paulo pregou sobre a ressurreição em Atenas, se me lembro bem, Atenas, e os poucos, os atenienses que ouviram, alguns se converteram, ali poucos se converteram, quando ele falou na ressurreição dos mortos, eles disseram, mas o que esse tagarela está falando dessas novas doutrinas, novo ensinamento? Isso nós vamos te ouvir em outra ocasião. Ou seja, a religião do mundo, né, ela pode até falar em vida após a morte, juízo final, alguma coisa, mas a ressurreição do corpo, a ressurreição dentre os mortos, um destino para um corpo espiritual, como o corpo de Jesus depois da ressurreição. Nós vamos ver aqui no texto que Jesus é as primícias da ressurreição, né? E esse é o destino de todo cristão. Isso realmente só o verdadeiro cristianismo ensina. Isso está de acordo com a tradição judaico-cristã, porque também já no Antigo Testamento, as profecias sobre ressurreição, de alguma maneira, elas estão ali. Quando Jó no Antigo Testamento diz, eu sei que o meu Redentor vive, e me levantarei sobre a terra, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E já falava também na ressurreição. E Oséias dizia, depois de 2 dias nos revigorará, no 3º dia nos levantará. De certa maneira, é uma profecia a respeito da ressurreição de Cristo e do poder da ressurreição que opera através do Senhor Jesus Cristo, né? Para a salvação. Então, bom, depois dessa introdução, por exemplo, o Espiritismo, muitas pessoas dizem assim, na outra reencarnação eu vou ser tal pessoa. Nós não cremos nisso, isso é um ensino pagão. A Bíblia nunca fala em reencarnação da pessoa então morrer um dia e daí ser uma vida numa outra carne. O hinduísmo, por exemplo, o hinduísmo vai além, outras religiões orientais ensinam a reencarnação em animais, numa vaca, em algum animal, né? Qualquer animal que seja, que aquele espírito daquela pessoa reencarna. Isso é um paganismo, isso causa uma confusão, não cremos nisso, ou como o espiritismo kardecista, que ensina as sucessivas reencarnações em outras pessoas, a mesma pessoa reencarnando em outras pessoas, até chegar a um grau de avanço espiritual. E aí eu pergunto, mas por que a cruz de Cristo? Veja que o cristianismo aponta que a salvação é pela fé na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, paga os nossos pecados, ele ressuscita e nos dá o poder da ressurreição, porque a Bíblia diz também em Hebreus, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo, vem o julgamento, né? E na verdade, quando a Bíblia fala em ressurreição, fala da ressurreição dos que creram para a salvação e a ressurreição dos perdidos, que é o grande trono branco, o julgamento, que o mar dará os seus mortos, o Hades dará os seus mortos, o lugar dos mortos, e vão ser a ressurreição para a perdição, para o lago de fogo. Bom, nós queremos dar uma olhada aqui no nosso texto, que é a nossa proposta, 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Vamos direto aqui no versículo 23, ou ainda antes disso uma pergunta aqui, o contexto. 1 Coríntios é uma carta que Paulo escreve à igreja que está em Corinto, né? Corinto era na Grécia, um porto, uma cidade importante, uma cidade muito promíscua na verdade, tinha lá o templo a deusa Artemis com 1000 prostitutas, então era uma cidade de muito pecado, e ali o evangelho foi introduzido através de Paulo, outros irmãos pregando o evangelho.
lá em Corinto, e agora ele escreve uma carta porque eles tinham muitas perguntas e ele precisava responder essas perguntas. E algumas aqui, ó, não só uma pergunta, mas veja, havia um ensino no capítulo 15, verso 12, eu vou ler para vocês. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês, tinha lá gente ensinando falsa doutrina, como é que alguns de vocês afirmam que não existe, não há ressurreição de mortos? Então Paulo ele começa explicando, olha, se não tem ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, é a base da nossa fé, na manhã da Páscoa, né, naquele domingo de Páscoa, se Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, se cremos nisso, então é verdade que também aqueles que creram e já morreram também, quando Jesus voltar, também vão ressuscitar, porque Jesus é as primícias da ressurreição. Se ele não ressuscitou, bom, então ele está assim, não só ironizando, mas ele está colocando um argumento. Se Jesus não ressuscitou, são os versículos seguintes, então nós também não vamos ressuscitar. E se nós não vamos ressuscitar, então comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? E a nossa esperança é vã, não temos esperança, porque diz aqui o versículo 19, por exemplo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Verso 20, olha só, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, é inegável, 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado, fala aqui mesmo em 1 Coríntios também, né? Que muitos viram Jesus ressuscitado. Isso aqui eu estou vendo se está aqui esse texto, né? Olha só, vou ler aqui, ó. Capítulo 15, versículo 3. Versículo 3. Antes de tudo entreguei para vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Já estava prometido nas Escrituras. Apareceu para Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Essa grande assembleia, né? Mais de 500 irmãos, nós sabemos que ficaram 120 no cenáculo depois da ressurreição, mas aqui tem esse registro de Paulo, que ele escreve mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Naquela época que Paulo escreveu, a maioria estava vivendo ainda. Eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Porém, alguns já dormem, já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago, deve ser aqui o Tiago, irmão de Cristo, né? O líder de Jerusalém, né? Tinha vários Tiagos na Bíblia, esse aqui provavelmente não é o Tiago maior nem o menor dos 12, mas o outro Tiago que escreve a epístola de Tiago, que é meio-irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José, provavelmente esse Tiago aqui, junto com outros irmãos, que Jesus teve esses irmãos, que, sendo primogênito, depois, pelo registro bíblico, pelo Novo Testamento, nós percebemos que Maria e José tiveram outros filhos. E mais tarde, por todos os apóstolos. Veja, não só os 12, todos os apóstolos viram Jesus ressuscitado, né? Então esse aqui é um registro de Paulo tão importante. E o verso 20, vamos pular lá para o verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Um parêntese aqui. Amados, esse método testemunhal, por que a palavra de Deus, por que a ressurreição de Cristo é tão fidedigna? Porque muitas testemunhas, o método testemunhal, né? Muitas pessoas testemunhando, e o método literário do Novo Testamento escrito com milhares de cópias, os copistas fazendo um bom trabalho, milhares de cópias chegando até nós hoje, né? Isso evidencia, isso dá uma tremenda credibilidade para o registro bíblico, o registro do Novo Testamento, também essas testemunhas oculares, chegando à verdade que Cristo ressuscitou até nós hoje. Bom, pequeno parênteses aí, né? Vamos continuar o versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por Adão, que pecou, né? Adão e Eva pecaram. A ressurreição, a vida nova veio também por um homem.
Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos que creem serão vivificados em Cristo. Que maravilha! O poder da ressurreição já está dentro de nós, no nosso espírito, quando nascemos de novo, pelo poder do Espírito Santo, né? E ainda esperamos a glorificação do nosso corpo, a ressurreição dentre os mortos. Cada um, porém, na sua ordem. Aqui, algumas ressurreições. A primeira ressurreição aqui é de Cristo. Olha, cada um, porém, na sua ordem. Como Paulo deixa tudo tão explicado, né, queridos? Cristo, as primícias. O primeiro ressuscitado, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Que maravilha. Segunda vinda de Cristo, na sua vinda, quando ele vai voltar. Os que são de Cristo. Já enfatizamos isso no arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e seguintes, onde diz assim, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Aqui realmente está falando dessa ocasião também. Então virá o fim, ou melhor, depois que são de Cristo na sua vinda. Verso 24. Então virá o fim. Eu queria chamar isso aqui um dos ápices, assim, uma montanha lá no alto do Novo Testamento. Eu creio que são essas passagens aqui. Tem outras passagens semelhantes também, mas aqui nós vamos chegar no ápice, que eu acho assim uma expressão, uma montanha lá de revelação do Novo Testamento, quando diz assim, daqui a pouco nós vamos ler, até que Deus seja tudo em todos. Esse é o objetivo da ressurreição, esse é o objetivo da restauração, onde nós vamos chegar, até que Deus seja tudo em todos, porque Ele quer completar todas as coisas com a sua glória, Ele preenche todas as coisas, Ele subiu ao céu, Jesus subiu ao céu, fala em Efésios, né? Para preencher todas as coisas e distribuiu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E os dons ele deu para encher a terra com a sua glória, a fim de que, sim, ele seja tudo em todos. Ele primeiro, Cristo, se esvaziou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de homens, né? Fala lá em Filipenses, é o kenosis, no grego kenosis. Ele se esvaziou, mas depois ele foi ressuscitado, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para encher toda a terra, para encher todas as coisas com a sua presença, com a sua glória. Por isso esse ápice nós vamos ler depois, vamos chegar ali daqui a pouquinho, eu só dei um pulo até onde eu quero chegar, que Deus será tudo em todos. Pois bem, vamos continuando. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Veja essa expressão, nós estamos falando dos últimos tempos. Quando virá o fim, ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. Vai ter um momento, Jesus entronizado, já está reinando, quando de novo ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. Mas primeiro, antes disso, ele precisa destruir, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Numa dessas nossos encontros aqui, a gente falou que Jesus vai vencer o anticristo com o sopro da sua boca, que fala lá em Apocalipse, né? E também em 2 Tessalonicenses e outros textos. Então ele vai vencer finalmente todo principado e poder, todos os opositores, todos os inimigos de Deus, todos os anjos, demônios, né? Satanás, porque Jesus tem um nome que está colocado muito acima de todo principado, potestade e poder. Esses demônios e potestades espirituais que também influenciam dominadores desse mundo tenebroso, que os reis e dominadores deste mundo também muitas vezes são então influenciados por essas potestades malignas, e Jesus vai vencer, não só vencer, mas diz que quando houver destruído todo o principado e potestade e poder, vitória total, porque é necessário que ele reine. Ele já está reinando. Jesus já foi exaltado, já derramou o Espírito Santo, ele já é o Senhor dos senhores, e ele já foi glorificado pelo Pai e já está reinando. É necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E a igreja vai junto com ele, ele completa, a igreja o completa, ele completa a igreja é o corpo de Cristo, que também está junto com o Senhor Jesus para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Isso fecha com o texto de Salmo 110, verso 1, que a gente cita frequentemente aqui. O Salmo diz, e repetido outras vezes nas Escrituras, mas está muito de acordo com esse texto: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o pai para o filho. É um salmo messiânico de Davi, né? Falando também, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés, até que haja vitória total sobre os teus inimigos. Então o Senhor está à direita do Pai, como nós lembramos também o credo apostólico, o credo dos apóstolos, né? À direita de Deus Pai. Jesus está à direita do Pai, expressão também usada diversas vezes na Bíblia. Inclusive quando Jesus ele se revelou aos judeus, aos fariseus, eles diziam: tu é filho de Davi, né? Então ele usa essa expressão como filho de Deus, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, que Jesus é o Senhor, é o Cristo, e reina até que todos os inimigos são colocados debaixo dos seus pés. E aqui nós temos, verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. E na consumação de todas as coisas, é vencido evidentemente pela ressurreição dentre os mortos. Porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E está chegando esse tempo. Os seus inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés, até o dia da sua vinda. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Né? E a sua segunda vinda sacramenta. Consolida isso, né? Ou decreta isso plenamente. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, quando tudo lhe estiver sujeito, veja bem que Filipenses diz, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. E também fala em Efésios que vai chegar o tempo que o objetivo de Deus Pai com o Filho, com seu Filho, é que a Cristo converjam todas as coisas, o tempo de todas as coisas convergirem para Cristo. E ele ser o cabeça da igreja, o cabeça de principados e potestades e o cabeça sobre todas as coisas. Tudo deve convergir para Jesus. Coisa maravilhosa. Como é bom, querido, você depositar a sua vida totalmente nele. Ele é o Salvador, nosso Salvador, que deu sua vida por nós, e ele é o Kyrios. Muito mais vezes no Novo Testamento tem a expressão Jesus Cristo é o Senhor, o Kyrios, né? 200 e tantas vezes. E nós precisamos ser servos, discípulos. Então nós vemos aqui tudo vai convergir para ele, e as coisas, tudo está convergindo para que assim seja, ainda que haja uma grande batalha espiritual, né? Mesmo esse tempo de coronavírus, dessa epidemia, né? Mas nós temos aquela fé, aquela esperança. Todos os inimigos dele estão sendo colocados debaixo dos seus pés até aquele dia. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quem? O Pai. Fica tudo sujeito a Cristo no universo e tudo vencido, tudo colocado debaixo dos seus pés, certamente exclui o Pai que tudo lhe sujeitou. Disse o Senhor ao meu Senhor. O Pai diz para o Filho: assenta-te à minha direita. Então aqui fica, evidentemente, o Pai e o Filho são um, e o Espírito Santo ele certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, olha que coisa maravilhosa, amados, lá no tempo final, né? Ou ali, ou lá, ou ali, né? Todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Parece assim que vai chegar o tempo, na eternidade, né? Em que o próprio Filho novamente se sujeita ao Pai, aquele que tudo lhe sujeitou, e aquele período do reino novamente é entregue ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Essa expressão máxima, tão simples, para que Deus seja tudo em todos. O Pai amado, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Deus triuno, ou na eternidade, Deus seja tudo em ti e em mim, na minha vida. O reino de Deus. Nós estamos no período em que está sendo consolidado, crescendo o reino de Deus até o dia da sua vinda.
Gostou desse texto? Do ápice do Novo Testamento aqui? Para que Deus seja tudo em todos. Olha aí, quantas coisas, hein, amados? Vamos dar uma puladinha aqui, pular um pouquinho para a ressurreição do corpo. Deixa eu ver alguns versículos que ainda podem ser importantes aqui, até o fim. Verso 42, vou pular ali para o verso 42, especificando um pouquinho como é a ressurreição dentre os mortos, essa expressão. Ele está explicando, né? Vamos ver o verso 42. Vamos ler 35 aqui, vamos ler rapidamente, não preciso comentar tudo, você acompanha comigo aí, mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? Como é que é isso aí? Em que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. O corpo espiritual tem que vir depois da morte do corpo natural. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Está comparando o corpo natural com um corpo passageiro, uma semente, e depois vem o corpo espiritual. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado, a forma de cada um, a formosura de cada um, o seu corpo, né? Que é tão importante. Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo é a parte visível do ser humano. Ainda bem, né? Espírito, alma e corpo. Jesus também teve um corpo, é o verbo, é a encarnação de Deus, a encarnação do verbo que se tornou carne e viveu entre nós, né? E morreu na cruz, ressuscitou com um novo corpo glorioso. Bom, vamos continuar aqui. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, é diferente, né? Uma das aves, a outra dos peixes. Também há corpos, olha só, 40. Também tem corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Corpo celestial. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua. E outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Olha só. Essa analogia aqui da natureza, né, e do universo. Agora sim, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção. Nosso corpo é corruptível, né? Ele é sujeito à enfermidade, é sujeito à morte, inclusive, né? Ele vai envelhecendo. Ressuscita na incorrupção. Vem um corpo incorruptível. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Comparado o corpo da glória com o corpo da desonra. Semeia-se em fraqueza, como é o nosso corpo, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós sabemos, Jesus, ele se mostrou para os apóstolos, para Tomé, para os apóstolos: toca em mim, é um corpo, não é um fantasma, não é só um espírito. Eu tenho carne e ossos, né? E podiam tocar nele. E só que ele inclusive, ele era um corpo eterno agora. Jesus subiu ao céu, é o Filho do homem, o Filho de Deus, junto ao Pai, um corpo humano, eterno, e nós vemos que ele até podia comer e beber com os apóstolos, um peixinho, um pão ali, né? Como vamos entender, nem todas as coisas compreendemos, são mistérios, né? Nem tudo podemos entender, mas ele lá pelas tantas se colocou junto aos discípulos e dá a entender que nem precisava abrir a porta, que lá daqui a pouco ele estava com os discípulos, depois ele saía, ou desaparecia ou saía, né? Mas era um corpo, não era uma visão, não era um espírito, era o corpo de Cristo, o corpo glorioso. Assim nós acreditamos que depois da ressurreição nós vamos ter um corpo semelhante, que se for no milênio, no reino de Cristo, já depois da ressurreição, essa ressurreição, que é a primeira ressurreição, né? Ainda que Jesus é as primícias, mas fala a primeira ressurreição, bem-aventurado é aquele que está junto na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição também, levando nesse caso a ressurreição para a perdição, né? Bem-aventurado aquele que está junto na primeira ressurreição, no dia do arrebatamento da igreja, ok? Então nós cremos que nós vamos reinar com Cristo, nós vamos ter um corpo glorioso que pode estar na terra, no milênio, nas nações, e também no céu, como Jesus também, no céu com Cristo, já um corpo glorificado. Essa é a nossa esperança para o nosso corpo, um corpo glorificado. Onde é que eu estava aqui? Vamos ver.
Vamos continuar. Semeia-se, verso 43, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também tem corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante, que é Cristo, que dá vida. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Primeiro o corpo natural, depois vem o corpo espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Como é o homem celestial, assim também são os celestiais, os renascidos, os nascidos de novo, né? Se tornam pessoas celestiais que ainda precisam da glorificação do corpo, esperando a ressurreição, né? Para ser completo isso. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, a imagem perceptível. Com isso não quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem... Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção, porque falamos uma linguagem celestial. O reino de Deus aqui e a incorrupção não pode, né? A corrupção não pode herdar a incorrupção. Eu vou revelar um mistério para vocês, então. Esse corpo precisa ser transformado. Agora, Paulo vai entrar na mesma linguagem de 1 Tessalonicenses, lá do arrebatamento, quando ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, né? Ele vai entrar na mesma linguagem, a mesma situação. Vou revelar um mistério, chama isso de mistério. 2 pontos. Nem todos dormiremos quando Jesus voltar, mas todos seremos transformados, teremos um novo corpo. Olha só, e bem específico, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, já com um novo corpo glorioso, e nós seremos transformados, também num corpo glorioso, transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Olha que linguagem maravilhosa. Esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Eu creio, amados, que ele vai ter as mesmas feições. Eu creio mesmo que as pessoas vão se conhecer no céu, né? Vão se conhecer quem era e tal, né? Eu creio assim, porque é apenas um corpo transformado, agora revestido de incorruptibilidade. Nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade, da eternidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, veja que esperança, então se cumprirá a palavra que está escrita. Veja que esperança. Esse tempo de pandemia, até pessoas que morrem, tomara que seja o mínimo de pessoas que peguem essa enfermidade, né? Esse vírus, essa situação terrível na humanidade, hoje também na nossa cidade aqui, Estado, Brasil e mundo afora. Então, que o mínimo de pessoas peguem, que os sintomas sejam mínimos, e alguns aqui na cidade, pessoas já morreram aqui, né? Mas que haja vitória no campo físico, no campo no campo clínico, no campo dos hospitais, médico e tal, né? E governamental também, boas medidas, mas aqui, amados, nós estamos falando uma linguagem eterna, consoladora, mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo diante da vida e da morte. Cada um pode ter a esperança de clamar ao Senhor, mesmo que estiver passando pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, né, o salmo de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Há uma esperança, a esperança da vida eterna com o Senhor. E esse é o consolo maior para as nossas vidas, seja pessoa de qualquer idade, as pessoas de idade também, os velhinhos, né? Olha, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aqui de um dia estarmos juntos, todos juntos na eternidade, aqueles que creram, continuando essa comunhão maravilhosa em Cristo, né?
Tragada, ainda que a vida aqui, claro, é tão importante cada dia, muitas medidas, muitas decisões, não é um escapismo, mas é uma fé, uma esperança. Nisso pois permanece a fé, a esperança e o amor, né? O maior de todos é o amor. Bom, aqui então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte foi vencida pela vitória, pela ressurreição, por um corpo corruptível transformado agora em incorruptibilidade, um corpo eterno. Onde está a morte, a tua vitória? É um cântico aqui. Onde é que está a morte? Morte no sentido de separação, né? Um sentido espiritual para a morte é terrível. A morte eterna é a separação eterna de Deus, o inferno eterno, a separação eterna de Deus. Mas aqui também a morte física é um inimigo terrível do ser humano. Ninguém está preparado para morrer, ninguém quer morrer. Mas nesse sentido a morte aqui é separação da parte espiritual, espírito e alma, do corpo, da parte visível, quando o corpo vai se decompondo e a parte espiritual vai, e o espírito e a alma vai para Deus, né? Volta, os que creram, aqui vamos fazer mais um parênteses, assim, os que creram, eles vão para o seio de Abraão, ou para o paraíso. Veja bem, eles vão já para o gozo, na presença de Deus. Eles não vão ficar dormindo até a ressurreição, como alguns pensam. Eles vão estar no gozo eterno com Deus já logo depois que morreram, em Cristo, crendo. E os que morreram sem Cristo estão no Hades, no lugar dos mortos, esperando a condenação final, o juízo eterno, porque não creram, né? E o ensinamento de Cristo sobre isso é muito claro quando ele fala na história do rico e do Lázaro, que o Lázaro ele tinha poucas coisas na vida e ele morreu temendo a Deus. Não diz assim exatamente, mas se percebe-se, né, alguém que foi justificado e ele foi para um lugar de gozo, para o seio de Abraão, aqueles que creem. E o outro, o rico, então, que gozou muitas coisas na vida, mas que levava uma vida longe de Deus também, né? Ele manda que o Lázaro, morreu também, manda que o Lázaro ele me molhe aqui, me console, né? Um pouco de água e tal. E Jesus diz, tem um grande abismo entre o Lázaro e o rico, tem um grande abismo entre o lugar dos mortos, onde estão o seio de Abraão, onde estão aqueles que já estão na vida eterna com Jesus, com Cristo, né? Na presença de Deus, esperando sim a glorificação do corpo, aquele dia, esperando os mortos em Cristo, né? Mas já no gozo do Senhor, e um grande abismo separando aqueles que estão já na perdição, esperando a ressurreição para a perdição eterna, o lago de fogo. Então é tão importante em vida a gente tomar uma decisão para Jesus, ficar firme no Senhor em vida, né? E aqui então já não tinha aquela possibilidade de ser consolado naquela situação ali, porque também lhe faltara o temor de Deus durante a sua vida, certamente. E precisamos estar preparados então. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? O ferrão, né? Onde está? Porque triunfou, Jesus triunfou, a ressurreição prevaleceu. O último inimigo a ser vencido é a morte. A palavra final é a ressurreição de Cristo. Isso nos consola. O aguilhão da morte é o pecado. O ferrão da morte é o pecado. Ou seja, o que leva à morte, a picada que leva à morte é o pecado. O pecado é que causa a morte, a separação de Deus, ou a perdição, a morte, né? A ofensa, o pecado, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. A força do pecado é a lei. A força do pecado, a lei, ela traz à luz os nossos pecados, porque a gente não consegue cumprir todos os mandamentos, e aí percebemos que somos pecadores e clamamos, eu preciso de um Salvador, que é Jesus, né? Para nos tirar do sistema da lei, da acusação, para o sistema da graça e do perdão e do cancelamento dos nossos pecados pela fé. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha esse texto, hein? Graças a Deus. E para finalizar, o verso 58, estamos terminando o capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, já que tem tudo isso, amados irmãos, toda essa esperança,
Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, certo? Mesmo nesse tempo de pandemia, vamos ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, é um trabalho verdadeiro. Amém. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui. Deixa eu ver alguns aqui, né? Eliane, Ruth, Davi, da Silvanos. Que legal, gente. Eduardo Estrehan e mais outros aí que estavam participando. Um abração aí, estão acenando, abração. Espero que tenha sido produtivo, que tenha sido bom aí, para consolador e fortalecedor essa palavra bíblica aí. Ela vai ficar no Insta, no meu Face aí também, na TV do Insta, e vai também para o YouTube da Comunidade Cristã de Lajeado. Estamos gravando essa série aí. Maravilha. A palavra de Deus ela é maravilhosa, Antigo e Novo Testamento. Amanhã nós vamos encerrar essa série, hein? 14h30, amanhã de tarde. Nós vamos encerrar essa série e eu pretendo pegar com vocês aqui Mateus 24, Mateus 25, nós temos um pequeno apocalipse ali em Mateus 24 e 25 também vai ser muito legal. Conto com a tua presença aí, espalha para os amigos aí, amanhã 14h30, encerrando essa série, eu acho que foi 6, eu acho que vai ser 7, né? Esse material, esses textos sobre o final dos tempos, hoje sobre a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar, amados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que podemos estudar a Tua Palavra, meditar a Tua Palavra. Obrigado que ela está escrita para nós e que o Teu Espírito vivifica a Tua Palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica e nós contamos com o auxílio do Espírito Santo para nos falar e abençoar a vida de cada um, Deus, nesse entendimento, nessa esperança da ressurreição. A vida de cada um nesses dias e guarda as pessoas, Senhor, guarda a igreja, guarda os familiares desse Covid, Senhor, expulsamos isso da nossa cidade, guarda as vidas, Senhor, dos sintomas piores, da morte, da enfermidade, Senhor, guarda em nome, se Tu conosco, guarda-nos, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, Deus, e fortalece-nos, ó Deus, abençoa as famílias, abençoa cada um, Deus, em nome de Jesus, a Tua presença conosco, sobre nós, o Teu Espírito nas nossas vidas, e nós queremos sim ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, em nome de Jesus, amém. Abração para todos aí, foi um prazer estar juntos, ok? Até mais, Deus te abençoe.